Bom dia, dia bom! Bom dia, gente! Vamos chegando, vamos entrando. Nossa grande roda que está em movimento novamente. E eu acordei super feliz, assim, de conseguir, né, entrar ao vivo de novo. Segunda-feira foi a nossa retomada, nosso primeiro encontro. E tá sendo um desafio, assim, pra mim saber que eu não tô conseguindo deixar um horário fixo marcado. Quer dizer, o horário sempre é às 8, né? Ou 8 da manhã ou 8 da noite. Mas conseguir estar aqui pela manhã com vocês é algo muito especial pra mim também. Essa roda matinal acho que faz muita diferença no nosso dia, porque a maneira como a gente começa o nosso dia é muito importante, né? Determinante mesmo em como a gente vai enxergar as coisas a partir daqui. Então, um pensamento positivo, uma mudança de perspectiva, pode mudar muita coisa, mesmo que pareça ser pouco. Eu sinto que essa roda de manhã traz essa energia, assim, da gente escolher acordar, né? Trazer cor. Eu sempre penso nessa palavra, que às vezes a gente só acorda, abre os olhos e cai ali na nossa rotina de novo, em tudo que a gente tem que fazer. Mas ei, peraí, espera, né? Você já agradeceu hoje, você já trouxe a energia que você quer cultivar durante o seu dia. Hoje, né, quando você abriu os seus olhos, é muito importante, assim, quando a gente começa a entender e a despertar para que presente é acordar todos os dias, abrir os olhos e ter uma oportunidade de recomeçar e de fazer diferente. E isso todos nós temos, né? Por mais desafiadora que a vida esteja, por mais que a gente esteja passando por aqueles momentos de provação, é uma responsabilidade nossa trazer cor. A gente pode escolher a cor que a gente quer pintar o dia de hoje, então que seja bem colorido, né? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, que bom que de certa maneira você chegou até aqui, essa roda das 8, esse movimento. Eu agradeço muito todo mundo que compartilha, porque é muito importante. Muitas novas pessoas vão chegando, né? E essa roda vai movimentando cada vez mais corações, trazendo cada vez mais gente com uma intenção boa, uma intenção positiva para essa grande egrégora que a gente forma, né? Então, é isso. Bom dia, dia bom. É muito bom começar o dia com vocês aqui. Se tiver alguém aí no seu pensamento, no seu coração que você sentir, né, que pode gostar de estar aqui nessa roda com a gente, clica nesse aviãozinho, envia para essa pessoa. Quem sabe você não vai ser aí o canal entre a mensagem de hoje e essa pessoa para um grande despertar, para uma grande mudança na vida. Às vezes uma palavra que alguém fala muda tanto, né? Uma frase ali que naquele momento era exatamente o que você precisava. E eu vejo que muitos desses encontros de fato acontecem. É uma palavra que era exatamente o que a pessoa estava precisando e vocês me relatam muito isso, né, em relação a essas rodas. Então, é isso. Deixa eu colocar o nosso mantra aqui, que eu tenho um tantão de coisa para compartilhar com vocês. Bom dia para todo mundo. Me digam, por favor, como tá o mantra? Vocês estão conseguindo ouvir bem? O som tá bom? Tá baixo? Peraí, então. Melhorou? Bom. Então tá. Eu vou desativar aqui os comentários um pouquinho. Nossa, pra mim tá parecendo tão alto, gente. Deixa eu desativar aqui. Depois eu reativo de novo pra gente, né, trocar, enfim, eu ver como tá sendo aí pra vocês. Eu queria começar a nossa roda de hoje, já que eu trouxe, né, esse lembrete de como é importante a gente acordar, trazer cor pro nosso dia. E eu achei muito interessante porque a mensagem de hoje especificamente fala um pouco sobre esse otimismo, sobre olhar para a vida, né, com um sentimento de que, por mais que as coisas não saiam sempre como a gente gostaria, existe um plano perfeito para tudo. E esse otimismo,
ele nos dá força para continuar, sabe? Para levantar a cada dia, para a gente relembrar qual é o nosso porquê, que essa vida é uma grande experiência e uma experiência que passa muito rápido, né? Então, se é uma responsabilidade nossa, essa energia que a gente traz para a vida, porque de fato a vida é a energia que a gente traz a ela, eu achei essa mensagem muito interessante que relembra assim, desse otimismo. E diz assim: por que não ser um otimista nessa vida, sempre esperando pelo melhor, sempre achando o melhor, sempre criando o melhor? O otimismo conduz ao poder. O pessimismo conduz à fraqueza e ao fracasso. Deixe que o poder do Espírito brilhe em você e através de você, criando à sua volta um mundo de beleza, paz e harmonia. Se a sua visão de mundo é otimista, você anima as almas que o rodeiam, dando-lhes esperança, fé e crença na vida. O seu otimismo vai atrair mais otimismo e crescerá como uma bola de neve. Há sempre uma esperança, mesmo que seja só uma pequena e hesitante chama no começo. Cercado de mais esperança e amor, numa atmosfera propícia, a pequena chama se transformará numa fogueira e continuará crescendo até que você esteja inflamado com o combustível do Espírito, que é imperecível e inextinguível. Uma vez ateado, nada poderá evitar que ele se espalhe. No início pode parecer só um pequeno foguinho, mas se você cultiva, se você traz energia a isso, essa chama vai crescer e esse otimismo vai se espalhar em todas as áreas da sua vida. Não significa que todos os dias estaremos bem, felizes, né? Mas esse olhar de esperar que a vida seja sempre melhor, de que as coisas vão melhorar, nos dá motivo, traz sentido e a gente dá a cada passo com muito mais confiança. Lembrando que a gente não precisa olhar a escada inteira, né? Se você está no meio de uma situação difícil, não significa que você vai ter que olhar os 100 degraus que ainda precisa subir. Você pode olhar o primeiro, hoje, mais um degrau que você vai subir. Qual é a energia que você vai escolher trazer para essa nova subida? Você pode ainda não ter chegado lá, você pode ainda não ter chegado no degrau final, mas se você olhar para trás, eu tenho certeza que você também vai ver o quanto que você já cresceu, o tanto que você já movimentou, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na verdade, eu queria começar essa roda de hoje, não sei porque eu acordei com essa história na cabeça e eu senti de trazer ela de novo. Alguém deve estar precisando de escutar essa história, porque é uma história pessoal da minha vida, de uma coisa que eu vivi, né, dentro da minha família, e que me trouxe muitos ensinamentos. E a partir dessa história eu trago as reflexões de hoje sobre a mudança e como ela chega na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que assim, a gente vai mudar do nada, sendo que muitas vezes o que gera a mudança é o desconforto. Então a maneira que a vida tem de fazer você andar, muitas vezes é te apertando. A maneira que a vida tem de fazer você evoluir é colocando uma situação extremamente desconfortável na sua vida. É fazendo você ter que ter um relacionamento extremamente desafiador, é fazendo você ter que perdoar alguém que para você ainda é muito difícil. Esses desconfortos que vão surgindo no seu caminho é o que vão te convidar a mudar. E aí eu gosto de lembrar sempre que a vida é movimento. Se tá parado, a gente fica como se estivesse morto. A vida é movimento e mudar gera medo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se você está sentado e tem uma rocha do seu lado e essa rocha está parada, você fica tranquilo, sem medo, como se aquilo ali tivesse morto. Se essa rocha começa a se movimentar, você sente medo. O movimento gera medo. E isso é em todos os aspectos da nossa vida, não só nesse exemplo da rocha, mas em tudo o que acontece. Se está tudo parado, é como se você tivesse controle da situação. Só que a vida é uma constante aventura. E na aventura é justamente o medo de mudar, que faz a gente muitas vezes permanecer parado, permanecer no lugar que a gente não gostaria de estar. E aí tem uma frase que diz: não permita que a mudança te cause tanto medo a ponto de fazer você ficar num lugar que você está infeliz. Você tem mais medo de mudar do que de permanecer infeliz.
E aí eu gosto sempre de lembrar que a vida passa rápido e esse lugar de infelicidade, a gente pode escolher não estar mais nele. A gente pode mudar. Não importa a idade, não importa nada. É uma escolha. A mudança vem a partir de uma escolha. E se você prestar atenção, o que está te causando desconforto na sua vida nesse momento hoje é justamente o que está também te trazendo a oportunidade de ser diferente, de fazer escolhas diferentes, de abrir novas portas. E muitas vezes, né, eu vejo que a maneira como a vida tem de fazer a gente caminhar é justamente colocando a gente nas provações, que a gente tanto tenta evitar. A gente não quer que nada dê errado, que nada aconteça, que nada de ruim, né, no nosso olhar chegue até o nosso caminho. Só que se você olhar para trás, todas as vezes que você passou por um grande desafio, você também passou por uma grande mudança. O seu novo eu, ele foi formado ali, fazendo com que você fosse cada vez mais verdadeiro com quem você é. E isso é sempre, porque a vida é movimento, né? Quando para, é quando acaba a experiência. E aí, o que eu queria contar para vocês hoje, que eu acordei lembrando muito, foi o seguinte: vocês sabem que durante a pandemia eu vivi um momento muito desafiador na minha vida, que o meu pai passou por um infarto, né? E meu pai é super novo, jovem, uma coisa que a gente não esperava, inclusive a gente achava que era Covid na época, e aí demoramos para ir recorrer até o hospital, porque na época, né, a indicação era esperar os sintomas aparecerem para procurar um hospital, enfim. A gente esperou tudo mais. Quando ele chegou no hospital, ele já estava infartado há várias horas, um quadro seríssimo e, enfim, foram dias muito difíceis, muito intensos. Eu suspendi as rodas aqui, quem me acompanha há mais tempo com certeza vai lembrar, isso já tem 1 ano e meio mais ou menos. E a gente combinou de fazer uma roda de oração, sabe? Quando você combina com várias pessoas, a oração ela tem muito poder, a energia tem muito poder, a intenção tem muito poder. Então a gente combinou de intencionar uma energia de cura para ele no mesmo horário, todo mundo conectado, mesmo que cada um nas suas casas, bem igual é a nossa roda das 8, né? Onde cada um está em um lugar no mundo e a gente se reúne aqui em energia, em pensamento, em intenção. E a gente marcou um horário, que era 4 horas da tarde, para fazer essa oração e tudo mais. E aí, nesse exato momento que a gente entrou em oração, né, entrou nessa grande egrégora para trazer pensamentos de cura para ele que estava ali enfermo naquele momento, uma pessoa do hospital entrou para trocar o remédio que ele estava tomando na veia e, enfim, minha mãe estava lá com ele no hospital, eles estavam juntos em oração, não viram, né, muito essa troca, porque estavam ali firmados em pensamento no propósito daquilo que a gente estava fazendo. E aí, depois de um tempo, meu pai começou a sentir uma dor, comentou com minha mãe que estava estranho aquilo, tipo, nossa, não tô me sentindo muito bem e tudo mais. E aí minha mãe parou a oração e foi conferir, né, exatamente tudo que estava sendo administrado ali na veia e tudo mais. Quando a minha mãe olhou, o remédio estava com o nome de outro paciente. Ele estava tomando um remédio, uma medicação que não era para ele. O hospital, né, tinha errado o quarto da medicação. E aí que foi um caos, porque a gente não consegue compreender a ordem divina de todas as coisas, e é esse o ponto que eu quero chegar. O paciente no qual ia receber esse remédio estava num estado terminal, era um remédio fortíssimo, morfina, fortíssimo, e para um paciente que estava com um problema de coração, aquilo ali era extremamente sério, né? Se não vital, entre a vida e a morte. E, enfim, minha mãe percebeu, começou a chamar todo mundo e tudo mais. Graças a Deus deu tudo certo. Ele teve que voltar para o CTI e, enfim, acabou se estendendo, a estadia dele no hospital acabou se estendendo muito, porque isso foi uma coisa que agravou o quadro, mais sério do que estava, o que já era seríssimo. E aí, tá, deu tudo certo e tudo mais. Depois que esse susto passou, eu entendi que nem sempre... Olha só, a gente estava em oração, a gente estava todo mundo conectado e não aconteceu a melhor coisa, não aconteceu o que a gente gostaria naquele momento. E aí eu entendi que muitas vezes a maneira que a vida tem de trazer as bênçãos para a nossa vida não é fazendo com que as coisas saiam do nosso jeito, não é fazendo com que
a história sai exatamente como a gente está planejando. Às vezes você está aí dando o seu melhor, fazendo suas orações, suas intenções, e acontece uma coisa totalmente diferente do que você gostaria. Exatamente igual esse remédio que foi seríssimo, que poderia ter matado e não matou. Na verdade, a gente não sabe qual foi a intervenção divina que aconteceu ali e que certamente isso estava na história do meu pai, que ele precisava passar por aquilo. E talvez aquilo ali tenha sido o que trouxe também a cura. Então, me deu muita vontade de trazer essa história para dizer, às vezes o que está de mais difícil na sua vida é justamente o que vai fazer você se curar. Às vezes o que está de mais desafiador aí no que você está vivendo nesse momento, que eu não sei o que é, eu espero que você se cure do fundo do meu coração, muitas vezes daquilo que você não conta para ninguém, mas saiba que o que tem de mais difícil, né, o que é mais desafiador, te traz uma grande oportunidade de mudar, te traz uma grande oportunidade de se curar. E às vezes não vai fazer sentido, igual não fez sentido para mim durante muito tempo, né, ter sido uma medicação errada, um absurdo e tudo mais, mas no meu coração algo me diz, escuta, existem caminhos, né, do divino, da parte espiritual, que a mente humana nunca vai conseguir explicar. Só que se você caminha acreditando que mesmo nessas movimentações mais loucas, um plano perfeito está se desdobrando, a vida se torna extremamente mais leve. E hoje eu tô aqui para falar para você, no plano divino, as coisas, né, o plano é perfeito e é divino. E as coisas se desenrolam numa ordem exata. Não cai uma folha da árvore se não for para cair, sabe? Você não vira uma esquina se não for para virar. Você não abre uma porta se não for para abrir. E essa confiança vai fazendo com que a gente entenda que mesmo a gente dando o nosso melhor, existirão coisas que a gente não vai ser capaz de compreender. E ainda assim a gente pode confiar, porque a limitação está na mente. É a mente humana que não entende, mas isso não significa que não esteja dando certo. Isso não significa, né, que não seja esse desafio que vai te colocar no lugar exato que você precisa estar. E essa passagem me trouxe muito esclarecimento assim, de por que às vezes mesmo a gente fazendo tudo de melhor, mesmo a gente torcendo para tudo acontecer da melhor maneira. Peraí, gente, deixa eu ativar os comentários aqui que eu tô com medo da live ficar silenciosa de novo, que... Enfim... Se vocês clicarem na tela, os comentários vão desaparecer. E aí não vai atrapalhar vocês, tá? Só dá um clique na tela assim e aí some. Mas eu vou deixar ativado porque eu tô morrendo de medo de ficar silenciado de novo. E aí, enfim. Essa história toda traz o entendimento de que pode parecer sem sentido, mas um plano perfeito está se desdobrando na sua vida, em cada coisa que você, assim, tá fazendo nesse momento, tá pensando nesse momento. Nunca pense que você tá desamparado, que você não tá sendo guiado, porque num plano espiritual que existe e que pouquíssimas coisas separam lá e cá, né? Muito mais o corpo físico, mas se a gente fala em termos de energia, em termos de energia sutil, lá e cá uma coisa só. E aí, antes de acontecer aqui, já aconteceu lá. Então, quando você quiser realizar alguma coisa na sua vida, quando você quiser ver que ver uma coisa se desenrolar perfeitamente bem, pensa que já está feito. E o já está feito não significa que vai ser do seu jeito, mas dentro desse plano perfeito, tudo vai se desdobrar perfeitamente bem. Esse foi um aprendizado para mim que mudou tudo, gente. Porque eu não queria que ele tivesse tomado aquele remédio, eu não queria que ele tivesse quase morrido de novo, eu não queria que a minha mãe tivesse passado aquele aperto de ver ele de novo entre a vida e a morte. E aí algo sussurrou no meu ouvido, né? Nem tudo vai fazer sentido, mas tudo tem um porquê. Nem tudo vai, assim, você não vai conseguir compreender tudo, Marina. Não vai. As coisas não vão, assim, estar claras no seu olhar porque a sua visão é limitada. Mas lembre-se sempre, tudo está sendo cuidado. Cada vírgula que surge no seu caminho, cada vírgula que está surgindo no caminho dele, tem resposta, tem explicação, tem razão, e aos poucos as coisas vão clareando. Então, quero trazer essa mensagem aqui como um testemunho mesmo de algo que eu vi, que eu vivi,
e que hoje eu caminho com plena consciência dessa perfeição divina que existe por trás de todas as situações, por mais desafiadoras que elas sejam. E aí isso me levou a um ponto, que é um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, né, pra gente trocar, que é sobre a mudança. Porque dói muito mais a gente resistir a alguma coisa que a gente tem que mudar do que de fato pegar e mudar. E por que a gente tem tanto medo? Porque nesses lugares de medo, a gente está sendo colocado no desconhecido. E é o desconhecido que gera medo. E aí eu volto na mensagem do dia de hoje de por que não esperar sempre o melhor se é o desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual é o plano divino e o que ele tem pra gente. Por que a gente está esperando pelo pior? Por que a gente acha que o pior vai acontecer? O desconhecido ele pode ter dois lados, né? Um olhar onde a gente confia que as coisas vão melhorar, ou um olhar que a gente está esperando que o pior aconteça. E se a gente for reparar como a nossa mente tende para o negativo, a gente cultiva esse sentimento de que o pior vai acontecer, sendo que é uma escolha nossa. Então não deixa o desconhecido fazer com que você dê cada passo esperando pelo pior. Trabalhe isso em você, traga cor para o seu dia, para cada passo que você dá. Porque não é porque você não conhece que significa que vai dar errado. Muito pelo contrário, a maneira como você enxerga a vida é a maneira como a vida vai ser. Não existe outro caminho, a não ser você assumir plena responsabilidade pela maneira como você percebe as coisas ao seu redor. Não é que você vai mudar a situação, você vai mudar a maneira como você enxerga a situação. Não é que você vai passar a adivinhar o futuro, você vai passar a aprender a conviver com não saber como vai ser o futuro. E tudo isso assim, todas essas coisas são coisas que a gente vai construindo todos os dias, sabe? É um pequeno passo, pequenos passos todos os dias. E assim a gente vai sempre chegando a um lugar mais próximo de onde a gente quer estar. Não significa que você vai chegar no resultado final, na resposta final, na compreensão total. Não é isso. É que hoje, dentro das circunstâncias que você tem, dentro dos desafios que você está vivendo, você vai dar esse passo com confiança. Confiança não significa que as coisas vão dar certo. Confiança significa que tudo já está certo, do jeito que é, do jeito que tá. E aí é muito louco, né? Porque às vezes você tá ali naquele mar gigante, cheio de onda, e você fala, meu Deus, como que eu vou olhar para isso e vou achar que tá certo? Como que eu vou olhar para isso e vou sentir paz no meu coração? E aí é nesse lugar que entra a fé, né? Fé é certeza. Certeza de que tá tudo certo. O momento presente é perfeito como ele é. Aqui estão as chaves do que a gente precisa para mudar, para cumprir a nossa jornada terrena. É um grande presente, assim, quando a gente começa a entender que a nossa história é muito única. E é por isso que a maneira como a gente enxerga e lida com as situações é uma maneira que é só nossa. Você vai viver na sua jornada terrena tudo o que você tem que viver. Você atrai as pessoas, as situações, os relacionamentos exatos para trabalhar exatamente o que você precisa trabalhar na sua vida. E aí você olha pro outro, né? E tá muito preocupado com o que o outro está fazendo, se a grama do vizinho está mais verde, o caminho que o outro escolhe seguir. Muitas vezes você está olhando para uma grama que é sintética e aquilo ali está te abalando de um jeito que você nem está conseguindo colocar a energia onde você realmente precisa colocar, que é no que você veio aprender aqui, no que você veio viver aqui. É só seu e de mais ninguém. Então, não pensa que você está por acaso num relacionamento. Não pensa que você está por acaso passando por uma provação. Não pensa que você está por acaso em um trabalho, né? Todas essas situações que te trazem desconforto estão te convidando a mudar. Tenha coragem de sair desse lugar de infelicidade e avançar, mesmo que seja para o desconhecido. A gente só fica no lugar infeliz quando a gente acha que o que está por vir é pior do que o que a gente tem. E por que viver esperando que o pior aconteça? Saiba que cada passo desse que você dá, né, onde você chama ali a sua coragem para avançar, você também está chegando mais perto do seu eu, da sua luz, deixando com que existe dentro de você brilhar. É para isso que a gente está aqui. A gente vai acendendo a alma, sabe? Na verdade, tirando as pedras, né, que os desafios colocam no nosso caminho e deixando a nossa luz, que é nossa. Aproprie-se dela, aproprie-se da sua luz, brilhar. Eu sei que muitas coisas parecem que vão tampando essa luz, né? Muitas coisas vão fazendo com que a gente
se sinta apagado. Só que muitas vezes é o desconforto que vai fazer você remexer, e quando você remexer, você vai ver que, opa, ainda existe uma luzinha aí dentro. Ainda existe uma vontade de fazer coisas novas, se aventurar em novos mundos, novos mares, novos países, novas cidades, novas faculdades, novos relacionamentos, novos trabalhos. Tem tanta vida para viver e a gente estagnado, parado onde a gente está infeliz, né? Parado querendo só compreensão da vida, compreensão da vida. Ei! Às vezes o que você precisa fazer é caminhar, é dar o passo, mesmo sem saber muito como, mesmo sem saber muito porquê. Tá sentindo o chamado no seu coração? Tá sentindo a vontade de ir adiante, de mudar, de fazer diferente? Faça. Não espere chegar o momento certo, porque o momento certo é acordar hoje e abrir os olhos. O momento certo é viver mais um dia sabendo que essa é a bênção máxima. Não viver esperando o momento de chegar lá, quando você atingir, porque o lá nunca chega. Essa que é a verdade, né? Você vive mais um dia, um dia quando eu for rico, quando eu estiver muito feliz, quando eu casar com a pessoa certa, Ei, é agora. E é por isso o grande segredo é você investir no seu jardim, é cuidar do seu universo interno, porque é assim que as borboletas chegam, não é correndo atrás delas. Vai tentar correr atrás da borboleta no jardim, eu duvido que você pega. Agora, experimenta cuidar do que está aí dentro de você e você vai ver um monte de borboleta chegar. É assim que as coisas acontecem, é assim, e essa chave está na nossa mão, não está na mão do outro. Por isso que não adianta ficar olhando a grama do vizinho, por isso que não adianta ficar comparando a sua vida com o que o outro está fazendo. Então, esses entendimentos, gente, vão fazendo a gente, de fato, criar coragem para fazer essas mudanças, sabe? Essas mudanças que são muito, muito importantes. Só que para isso a gente precisa fazer igual uma flor, usar a chuva a nosso favor. Usa a chuva para te fazer crescer. Não é assim que as flores crescem? Elas precisam da chuva. Quando chove, elas se fortalecem e crescem. Assim é também na nossa realidade. Tá chovendo, chove várias vezes durante a nossa vida. Tem horas que chove com trovoadas, com relâmpagos, que você fala, meu Deus, tudo vai cair. Mas quando a chuva passa, porque ela sempre passa, você tá muito mais forte e você pode dar um novo passo. Você tá muito mais forte e você cresce. Então usa isso a seu favor, sabe? Permita que as chuvas da sua vida estejam te fazendo crescer, ao invés de deixar essas chuvas te afogarem, ao invés de deixar, né, você ficar se sentindo sem força. A chuva vai passar e você vai estar ainda mais forte para poder dar o próximo passo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que eu queria compartilhar. É isso, o jeito que a vida tem de fazer a gente crescer muitas vezes é colocando desconforto, é colocando a gente tendo que lidar com esse desconforto. Tem um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. Eu já falei aqui dele para vocês várias vezes. Vou mostrar aqui a capa. É esse aqui, ó. Você Pode Curar a Sua Vida. E hoje é meu aniversário. Vocês acreditam nisso? Nem falei, né? Mas tão especial para mim estar fazendo a roda aqui com vocês. Enfim, não quero dispersar, mas uma energia de mudança também que está chegando até mim. E como eu falo para vocês, é aqui que eu organizo toda a minha energia interna. Nesse livro da Louise Hay, né, de Você Pode Curar a Sua Vida, eu encontrei um trecho que eu queria muito compartilhar com vocês, que fala sobre a resistência à mudança. Porque, como eu falei, é muito mais difícil permanecer no mesmo lugar do que decidir mudar. E esse trecho fala exatamente sobre isso. Obrigada pelo carinho aí de todo mundo dando parabéns. É um dia especial mesmo para mim. Mas eu quero trazer um trecho disso aqui para vocês entenderem como cada situação da vida realmente está te convidando a mexer no que você precisa mexer. Então, se é um relacionamento que está difícil para você, talvez esse relacionamento esteja te convidando a olhar a sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Talvez você esteja enfrentando algum problema difícil no seu trabalho. Talvez esse problema esteja te convidando a olhar o que realmente faz sentido para você. Se você gosta de onde você está, ou se você está ocultando os seus dons a fim de viver servindo uma coisa que para você não faz sentido. Enfim, existem muitas maneiras da vida aí fazendo a gente perceber o que precisa ser mudado.
E aí esse trecho diz assim: resistência à mudança. A percepção é o primeiro passo na cura ou na mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-lo para então curarmos essa condição. Poderemos talvez começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo-o em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície de nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma aula, ou até um seminário, ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução do problema. Frequentemente, nossa reação a essa primeira etapa é pensar que a abordagem é tola ou não faz nenhum sentido. É possível que pareça fácil demais ou inaceitável para o nosso modo de pensar. Não queremos usá-la. Nossa resistência fica muito forte. Podemos até sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. Uma reação desse tipo é muito boa, desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no processo de cura. Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhes mostrar que já se encontra no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. A verdade é que o processo se inicia no instante em que começamos a pensar em fazer alguma mudança. A impaciência é outra forma de resistência, ou seja, a resistência em aprender e mudar. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. Se você quer passar de um cômodo para o outro, precisa se levantar e ir até lá, passo a passo. Permanecer sentado na poltrona e exigir de si mesmo estar num outro cômodo não adiantará. O mesmo acontece com os nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que, somadas, levarão à solução. Agora é a hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Não estou falando em sentir culpa ou sobre você ser mal por estar onde está. Quero que você reconheça o poder no seu interior que transforma cada pensamento em experiência. No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criar coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo a nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para trazer coisas positivas em nosso benefício. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, vejo seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. A resistência está emergindo e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossas vidas são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. As lições podem ser aprendidas através da percepção. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. Faz sentido para vocês isso, gente? Como é importante perceber o desconforto, para então entender que ali existe uma possibilidade de cura. Isso é sobre a resistência à mudança, né? Bom, o mantra de hoje, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer um mantra para nossa roda, eu estou evoluindo e mudando para melhor. Eu estou evoluindo e mudando para melhor. Vou mostrar o livro de novo. É esse aqui. Você pode curar a sua vida. E pode mesmo. Aos poucos a gente vai aprendendo isso.
E quero deixar aqui o lembrete mais uma vez da frase que falei no início. Não permita que a mudança te cause tanto medo a ponto de você viver infeliz aonde está. Que assim seja. Eu estou evoluindo e mudando para melhor. Bom, todo mundo conectado, muitas pessoas que escolheram começar o dia nessa grande roda das 8. Eu quero convidar todo mundo para que juntos a gente possa fazer a nossa roda de intenção, a nossa roda de meditação. Vou fazer com vocês hoje a oração de gratidão ao universo. Tem um tempão que a gente não faz e quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Inclusive, essa é uma das maneiras da gente acordar, trazer cor ao nosso dia, trazer cor à nossa vida. Se você nunca fez essa oração com a gente, é uma oração muito linda. Te convido a se permitir viver esse momento, porque ele sempre transforma. Um minuto de silêncio é muito poderoso, eu poderia dizer. Então, eu vou desativar aqui os comentários de novo. Sei que muita gente sai na hora que a gente vai fazer a nossa roda de intenção, mas é tipo a parte prática de tudo que a gente está conversando, de tudo que está sendo compartilhado. É onde a gente mergulha num silêncio profundo dentro da gente e encontra as respostas, porque não está fora, está dentro. Você não vai achar a compreensão olhando para fora, você vai achar a resposta olhando para dentro. As peças do quebra-cabeça estão aí, mesmo que a confusão também vai fazendo sentido à medida que você vai caminhando. Então, se você ainda não estiver sentado num lugar que seja confortável para você, eu te convido a sentar, a se permitir viver esse momento. É rápido, bem rapidinho e vai fazer total diferença no seu dia. Então, quando você estiver se sentindo confortável, feche os seus olhos por um momento e se permita apenas respirar. Inspirar e expirar de forma tranquila, observando o ar que entra e sai do seu corpo a cada instante. Inspire profundamente e exale suavemente, relaxando os seus ombros, os seus dedos das mãos, dos pés, aquietando todo o seu corpo nesse momento. Inspire e expire. Embora a vida peça pressa, a alma pede calma. Calma e tranquilidade, para se viver um dia de cada vez, um degrau de cada vez, um passo de cada vez. O momento presente é perfeito como ele é. Libere essa necessidade de controlar tudo. Saiba que um plano perfeito está se desenrolando. Nesse momento, você faz parte de uma grande roda onde tantas pessoas se conectam através do amor, da transformação, do autoconhecimento, da cura que está se manifestando na vida de cada um. Tudo aquilo que você pode perceber, você pode transformar, você pode curar, você pode permitir que te desperte cada vez mais para o seu brilho interior. Nessa grande roda de cura que você está participando nesse momento, será feita a oração de gratidão ao universo, onde você pode ainda mais fortalecer a sua luz, o seu brilho, reconhecer que hoje você tem coisas que um dia já pediu muito por elas,
que hoje você está em um lugar que um dia já quis muito chegar. E essa gratidão abrirá cada vez mais portas dentro de você. Permaneça com seus olhos fechados e se entregue a esse momento com todo o seu coração. Ó Universo, a qual sou grato, Deus que tudo vê, eu o invoco. Os objetivos diários aos quais me proponho alcançar fazem parte da minha caminhada, a qual enfrentarei facilmente. A luta da rotina serve para alimentar minha vontade de querer cada vez mais. Meus desejos são propósitos. Ordeno que todos cheguem até mim. Nas pequenas coisas me fortifico, dou valor ao que sou, tenho gratidão e enxergo a majestade que existe em mim. Sou um ser humano único e não preciso de nada e ninguém para me sentir assim. Possuo garra, força e amor dentro de mim. Eu me reinvento e me descubro diariamente. Busco a evolução, aprofundo minha conexão com o meu eu espiritual. Corpo, alma, saúde e realidade. Eu vivo no amor, sou amor próprio e respiro amor. Vou atrair tudo o que houver de positivo, pois os meus pensamentos vão materializar os meus objetivos e eu penso e vivo na positividade. Meu passado não me define. Como a borboleta, estou em constante mudança. Envio meus pedidos ao universo e afirmo que serei ouvido. Acredito, peço e recebo. Não cairei em locais obscuros, pois a luz celestial me acompanha. Ela acende em minha cabeça e me livra de vendas que me impeçam de sentir e ver o amor de Deus. Sempre estou no lugar certo e atraio os atributos corretos para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Sou grato pelo amor que me cerca, pelo bem que me rodeia, por aqueles que se importam comigo. Entrego minha vida às bênçãos do universo, para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. E nesse momento, ainda com os olhos fechados, faça uma última inspiração profunda e expire lentamente. Quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, voltando aqui ao nosso encontro, a esse momento tão especial que a gente vive juntos. Eu sou muito grata por você escolher começar o seu dia comigo, por esse espaço onde eu me abro, e compartilho tudo que eu venho aprendendo, vivendo. Sempre peço, quem puder dar um print dessa tela, compartilhar nos stories com o mantra de hoje, eu estou evoluindo e mudando para melhor. Tantas outras pessoas acabam conhecendo a Roda assim, é uma maneira que vocês me ajudam a divulgar esse meu trabalho, que eu quero que cheguem cada vez mais pessoas, e é isso. Muita gratidão do fundo do meu coração. É sempre maravilhoso começar o dia com vocês, ainda mais o dia do meu aniversário. Vou finalizar com uma música, que é uma música que eu amo, que se chama Transformador, Transforma a Dor. E tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Deixo aqui o meu convite para quem ainda não participa da comuna. Todos esses vídeos vão para lá, ficam salvos lá para vocês assistirem várias vezes. Tem mais de 300 vídeos, milhares de meditações. É uma comunidade maravilhosa de autoconhecimento e espiritualidade que eu criei. E é isso, meus amores. Um super beijo. Acho que a gente precisa conversar. Me diz o que tem aí sem ser confusão. Há algo além do medo, escondido em cada intenção.
amansador. Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade, no coração de quem buscou transformação. Nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia: confia, confia, que o aperto aí no peito vai mudar de cor e a agonia vai embora quando eu acolho esse terror transformador, transformador. Em toda forma que houver de amor, transformador, transformador. Em toda forma que houver de amor. Vamos ver os comentários de vocês. Obrigada por tanto carinho, gente. Sério, isso me move todos os dias. Faz muita diferença na minha vida. Difícil é entender que isso tudo vai Um beijo. passar. Até semana que vem, que a gente vai continuar fazendo as rodas, tá bom? Beijo pra vocês.